Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu quero refletir com vocês o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse assim: se alguém lhe bater na face direita, oferece a face esquerda. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que ele está querendo nos dizer é que se alguém te fizer algum mal, se alguém te ofender, se alguém te magoar, se alguém te agredir, se alguém te ferir, que não é para a gente revidar, que não é para a gente pagar o mal com o mal. Não pagar violência com violência. É isso que ele está querendo dizer quando ele disse isso. Se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Isso não significa que a gente tem que se fazer de bobo, que a gente tem que deixar os outros fazer o que quiser com a gente. Não é isso. Mas significa a gente mostrar um outro viés. Significa a gente mostrar o outro lado da moeda e não pagar com a mesma moeda. Então, dar a face esquerda, oferecer o outro lado, é oferecer o outro lado da moeda, que é o amor, que é o contrário da violência, que é o contrário da agressão. Então, quando Jesus estava falando isso, ele nos recorda como que era antigamente, antes da vinda dele. Então ele vai falar assim lá em Mateus 5: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vingue de quem faz o mal a vocês. E aí aonde que ele vai falar? Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Então, isso não quer dizer que a gente não deve se posicionar. Isso não quer dizer que a gente não deve colocar limites. Muito pelo contrário, a gente precisa se posicionar. A gente deve sim colocar limites, não devemos ser saco de pancadas para os outros, achando que a gente tem que cruzar os braços e deixar os outros fazer o que quiser com a gente. Não é isso. Mas Jesus está sendo muito taxativo quando ele fala: não pagueis o mal com o bem, mas pagueis o mal, não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal fazendo o bem. E aí entra a questão até mesmo da campanha, né, da fraternidade, que é o bom samaritano. E quando a gente tem essa atitude de fazer o bem, né, de não retribuir, de não revidar o mal que nos fizeram, a gente está sendo um bom samaritano. A gente está sendo aquele que Jesus pede que sejamos. Porque seguir a Jesus, falar que a gente o ama, seguir a ele é obedecê-lo. É aquilo que Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. E hoje, através dessa palavra, através dessa reflexão, ele nos recorda e ele nos dá uma ordem. Não retribua o mal com o mal, porque o ódio, a vingança, o ressentimento, o rancor, eles tiram a pureza do nosso coração. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza, quando as pessoas falam assim: ele vai pagar o que ele fez. Inconscientemente, mesmo que essa pessoa não esteja concretamente se vingando, mas inconscientemente, no seu íntimo do seu coração, essa pessoa está desejando o mal para aquela pessoa. Quando você fala assim: ele vai pagar o que ele fez, ele vai ter o que merece. Por trás dessa expressão, dessa fala, está um desejo de que ele seja vingado, né? Que aconteça com ele a mesma coisa que ele fez com os outros. E aí, por trás disso, está a vingança. E essa expressão, essa fala, esse desejo, tira a pureza do nosso coração. Tira a pureza do seu coração. Então, vigie o seu coração, porque é do seu coração que procede as saídas da vida. É do nosso interior, é do nosso coração que sai a maldade, a violência, o ódio, o rancor, o ressentimento. Todas as coisas ruins, a maledicência, a fofoca, sai tudo do nosso coração. Por isso,
vigie o vosso coração, vigie os vossos pensamentos, porque é daqui, do nosso interior, que saem as maldades, que saem as impurezas. Então, que vocês possam pensar sobre isso, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, de pandemia, onde a violência, principalmente doméstica, tem aumentado, onde os casos de abuso têm aumentado, onde a intolerância tem aumentado, onde as pessoas quase se matam ou até se matam por coisas banais, né? Vi recentemente, outro dia, vizinhos brigando por causa que um cachorro tinha feito as necessidades em frente ali, o passeio da casa do vizinho, e naquela intolerância, naquela irracionalidade, o vizinho acaba dando uma facada no outro. Então, ou seja, olha como que as pessoas estão, olha o que está acontecendo ao nosso redor, o que a gente tem deixado acontecer, né? E Jesus vem nos lembrar isso. Olha, antigamente era assim, né? Mas que não seja assim entre vocês. Que você que está me ouvindo, que você que ama Jesus, que você que segue Jesus, que ama a palavra, que é um seguidor, que você que segue, você que o ama, não deve ser assim. Antes de conhecê-lo, tudo bem, até é compreensível, mas depois que conhecê-lo, depois de saber a palavra, depois de ouvir o que ele nos pede, de saber que Jesus é contra qualquer tipo de violência, que ele é contra qualquer tipo de ódio, de rancor, de mal, a gente não deve mais fazer essas práticas, cometer esses tipos de ação. Porque quando você paga o mal com o mal, quando você revida, você está se igualando ao seu agressor. Você está se igualando àquele que está te prejudicando. E que recompensa você terá? Né? Para Jesus não tem valor nenhum. Então é isso que ele nos lembra hoje. Ofereça o outro lado da moeda. Ofereça o amor, a misericórdia, a compaixão. Não é, como eu já disse, deixar os outros fazer o que quiser com a gente, mas é não revidar, é não pagar o mal com o mal. Muito pelo contrário, é oferecer o outro lado, é oferecer um outro viés, um outro caminho e não pagar com a mesma moeda. Porque a gente escuta muito também, né? Principalmente quando um dos cônjuges, né? Um é traído ou o outro trai. A gente escuta muito isso, né? Chumbo trocado não dói. O que essa pessoa tá falando, né? Vou pagar na mesma moeda. Se ele fez isso comigo, vou fazer também. Então, atrás dessa expressão também, chumbo trocado não dói, tá o revide, tá a violência, tá o pagar o mal com o mal. Se fez, eu vou fazer também, né? Então, gente, muito cuidado, preste atenção no que está por trás das suas palavras, no que sai aí da sua boca, nos seus pensamentos, se está de acordo com os ensinamentos de Jesus, se está de acordo com aquilo que ele nos pede. Porque muitas vezes a gente acha que está realmente seguindo Jesus, que está realmente fazendo o que ele pede, mas na verdade, se a gente for ver a fundo, se a gente for analisar, olhar para dentro de nós mesmos, a nossa consciência, a gente vai perceber que não é exatamente assim, né? Infelizmente. Então, que vocês meditem, reflitem sobre essa palavra, sobre essa reflexão, sobre esse pedido de Jesus. Resistam ao mal, resistam à violência e ofereçam a outra face. Ofereçam o lado do amor. Ofereça o outro lado da moeda. E não pagueis com a mesma moeda. Não façam isso. É o que Jesus nos lembra hoje, é o que ele nos recorda hoje, através dessa palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Reflitam sobre a sua vida, examine as suas atitudes, os seus comportamentos e veja se você está de acordo com a palavra de Deus ou se você está muito longe daquilo que Jesus nos pede. Um grande abraço e até o próximo vídeo.